Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje é a nossa última lição do trimestre. E o nosso bom exemplo de hoje é Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Nosso texto do dia que está em Atos capítulo 11, versículo 24, diz assim: Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Um homem piedoso, um homem que pregava com amor, que pronunciava Jesus com amor, com desejo que as pessoas viessem mesmo a se arrepender. O homem que fazia o ministério, que pregava, que tinha compaixão das vidas. No entanto, nós vemos que ele teve uma relação muito próxima com Paulo, ou no caso Saulo, um homem perseguidor que ninguém queria saber dele, mas Barnabé o ajudou muito no seu ministério. Nosso texto bíblico que está em Atos 11, capítulo 11, versículo 22 ao 26, diz assim: E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. Olha, meus irmãos, Barnabé é um exemplo de piedade, um exemplo de amor ao próximo, claro, e também ouvindo a voz de Deus. Ele foi até Tarso buscar Paulo, porque Deus o mandou ir. E nós vemos aqui um homem exemplo de obediência. Então, essa fica uma das lições para nós de todos esses personagens bíblicos que nós estudamos ao decorrer do trimestre. A nossa introdução. Ao longo deste trimestre, estudamos a respeito de pessoas que fizeram a diferença, de forma positiva ou não. Neste domingo, vamos encerrar com Barnabé. A Bíblia o apresenta como um homem de Deus, cheio de fé, compassivo, que dava oportunidades para outras pessoas servirem a Deus com seus talentos. Então, Barnabé não era aquele homem que ficava fechado só nele, só eu, mas não, meus irmãos, ele dava oportunidade para que outros. E nós vemos aqui Barnabé e Paulo tiveram grandes momentos juntos, mas também tiveram um momento de discussão, que se dividiram, e até tem um pregador que diz que quando eles brigaram, vamos dizer assim, discutiram e se afastaram e se dividiram, agora em vez de Deus ter uma caravana, Deus tinha duas caravanas, né? Barnabé com Marcos e Paulo com Silas. Então nós vemos aqui que agora Jesus foi tão preciso que agora tinha duas caravanas para fazer a obra de Deus. Então aqui na parte 1 aqui, tópico 1, Barnabé, um homem de Deus. Parte 1, um levita. Barnabé era da tribo de Levi, e inicialmente Levi é registrado como tendo um comportamento bem violento. Nós vemos aquela situação de Simeão e Levi, que mataram aqueles homens por causa da irmã Diná, mas isso foi antes da lei, agora nós vemos, de Moisés, e agora nós vemos que Levi era uma das tribos que cuidavam da ordenação e do culto a Deus, né? Vamos dizer assim, no tabernáculo foi assim, carregavam o tabernáculo, desmontavam e montavam o tabernáculo. Eles que tinham a incumbência de fazer os sacrifícios, de cuidar dos sacrifícios, de limpar o altar, de toda a logística, de tudo aquilo que era feito, de toda a administração do tabernáculo, eram eles que faziam. E depois do templo também continuou sendo da mesma forma. Um homem generoso. Logo após mencionar Barnabé, Lucas diz que o levita, tendo uma prosperidade, desfez-se dela. Barnabé, com certeza, tinha condições financeiras, tinha posses. Ele vendeu tudo para quê? Para que pessoas pudessem ser alcançadas o quê? Pela oferta. Ele deu a oferta, ele deu aquilo que ele tinha, né? Ele vendeu e deu para os apóstolos, colocou aos pés dos apóstolos, e agora eles usariam aquilo para que vidas pudessem ser alcançadas para o reino. Era um homem generoso. Parte 3. Um homem que confiava no poder divino da transformação. Uma das características de Barnabé era o fato de que ele acreditava na possibilidade de transformação de uma pessoa. Nós vemos, meus irmãos, isso é um grande exemplo com Saulo,
O apóstolo Paulo, que era tido ali como Saulo, ele foi um grande homem que fez a diferença na vida de Saulo. E nós vemos ali que ele não fazia acepção de pessoas. Mas Saulo era que mandava assassinar os cristãos, mas ele via que Deus era compassivo, misericordioso e poderia também alcançar a vida de Saulo, ou para nós o apóstolo Paulo. Parte 2, tópico 2. Barnabé, um homem usado por Deus. Viu a graça de Deus. É inegável que Barnabé se destaca por ser um homem misericordioso, generoso e acolhedor. A igreja de Antioquia havia nascido e crescido em um tempo de perseguição. Os dispersos anunciavam o evangelho somente aos judeus. Mas pessoas de Chipre, de Cirene, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor. Barnabé, meus irmãos, foi aquele homem também que pregou aos gentios. Barnabé, o ministério de Barnabé com o apóstolo Paulo, principalmente nós vemos no começo, na primeira viagem, eles pregavam para os gentios. O ministério de Barnabé também era voltado para os gentios, né? Ele pregava para os gentios. E tem aquela briga de judeu que não se misturava, aquela coisa. Para ele não, meus irmãos. A mesma linha de público do apóstolo Paulo era a linha de Barnabé. Tópico 2. Parte 2. O homem cheio do Espírito Santo e de fé. Como Barnabé é levita ligado à tradição judaica de culto, poderia haver algo numa igreja mista? A questão é, o que vemos no outro pode refletir o que está dentro de nós mesmos. Irmãos, é claro que tem toda aquela ortodoxia acerca dos levitas, acerca principalmente do fariseu, que era ligado à tribo de Levi, mas com Barnabé não tinha isso. Barnabé era um homem transformado pela palavra de Deus, ele não tinha preconceito, ele não era um homem racista. Então, claro que não existia essa questão de não sei exatamente se existia, sim, nós sabemos que existia muito preconceito, mas o racismo assim, a Bíblia não vai mencionar, mas o preconceito existia muito. Mas Barnabé, ele não tinha problema com pessoas de outras nacionalidades, ele pregava para todos aqueles que queriam ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, ele pregava. Era um homem que pregava aquilo que Deus mandava ele pregar, e aonde Deus mandava ele ir também. Então Barnabé era um servo de Deus autêntico, que fazia aquilo que Deus mandou fazer. Aqui na parte 3, foi buscar Paulo. Barnabé foi buscar Paulo porque Deus mandou que ele buscasse Paulo. Quem, meus irmãos, ia dar um voto de confiança para o apóstolo Paulo, sabendo do seu passado, sabendo tudo aquilo que viveu, de como viveu, daquilo que fez? Ninguém daria um voto de confiança para o apóstolo Paulo, que depois foi tido como apóstolo, ou para Saulo no momento. Mas Barnabé, cheio de fé e do Espírito Santo, e também porque isso era a índole dele, ele deu um voto de confiança, claro, porque Deus mandou ele ir, e também porque ele, pelo seu jeito de ser, pela forma de conduzir as coisas, ele também tinha esse tipo de prática. Então Barnabé foi buscar Paulo lá em Tarso. Meus irmãos, o apóstolo Paulo se converteu, achou que ele seria o grande homem da igreja, que era o mais preparado. Deus mandou ele embora da igreja, Deus mandou ele embora, vai embora, que você com esse tipo de cabeça, com esse tipo de entendimento, você não vai servir. Primeiro você vai aprender a ser humilde e depois você volta. Tipo, mais ou menos assim, né? E foi o que aconteceu. Ficou muito tempo fora do ministério, ele ficou estudando e aprendendo de Deus a ser humilde. E aí, em um certo momento, Barnabé foi até Tarso buscar Paulo e trouxe ele, e eles começaram o ministério juntos. Quando ninguém queria dar um voto de confiança para Paulo, Barnabé deu esse voto de confiança. Um homem usado por Deus, obedecendo ao Espírito. As menções a Barnabé no livro de Atos mostram que, além de ser um homem misericordioso e que conseguiu enxergar a graça de Deus num ambiente diferente, era também um homem obediente ao Espírito. Irmãos, ele obedecia aquilo que Deus mandou fazer. Deus mandou ele buscar Paulo, ele foi buscar Paulo. Deus mandou ele fazer a viagem, ele foi fazer a viagem. Deus mandou ele pregar para os gentios, ele pregou aos gentios. Tudo aquilo que Deus mandava Barnabé fazer, ele fazia. É claro que Barnabé, meus irmãos, não é uma figura que nós vemos como uma figura ilustre da Bíblia, né?
Nós às vezes destacamos outros homens, mas Barnabé também foi muito importante para quê? Para o crescimento do apóstolo Paulo, para o crescimento da igreja. Barnabé também teve uma influência muito grande na pregação para os gentios, nas fundações das igrejas ali da Ásia Menor. Então, Barnabé foi uma figura muito importante, porque não é muito falada, mas Barnabé teve uma importância muito grande e também é um exemplo de compaixão e de amor para com o próximo. Aqui na parte 2, milagres e debates. Atos 13 e 14 mostram que, enviados pelo Espírito Santo, os irmãos Barnabé e Saulo, acompanhados do cooperador Marcos, foram a Salamina, onde Elimas, o encantador, ficou cego como juízo divino por atrapalhar a pregação dos homens de Deus. Barnabé também teve, claro que ali o apóstolo Paulo começou a despontar, mas Barnabé também teve uma participação importantíssima nesses momentos. Quando aqui eles podiam ser, meus irmãos, ele podia ser morto aqui. Mas, pelo Deus que estava na vida de Barnabé e do apóstolo Paulo, eles foram salvos. Desmascararam aquele homem e aquela coisa, meus irmãos, que a gente sabe que até nos dias de hoje acontece. Mas muitos de nós, muitas vezes, não temos compaixão e não temos amor pelo próximo. Isso que muitas vezes falta na nossa vida. É amor pelo próximo. É amor por aquele que está perdido. Pregar, meus irmãos, não é apenas pregar com palavras, é pregar com testemunho. Nós pregamos mais com o nosso testemunho do que com as nossas palavras. Uma separação não programada. A palavra de Deus registra que antes de Paulo e Barnabé iniciarem a segunda viagem missionária, houve entre eles um desentendimento. Por que o desentendimento? Por causa de João Marcos. Alguns dizem que João Marcos achou que fazer missões era turismo, outros dizem que ele não tinha uma maturidade suficiente para isso, mas certo é que eles tiveram uma discussão ali acerca de João Marcos, ele não vai comigo, porque João Marcos teve um momento que desistiu da viagem e voltou para ele não vai comigo, porque isso, porque aquilo, se ele for eu não vou. E aí, como eu já falei, como até ouvi um pregador falar muito bem, que eu vejo que Deus tem os propósitos, ao invés de ter uma caravana para fazer missões, agora tinham 2 caravanas. Barnabé e Marcos de um lado, Paulo e Silas do outro. E agora nós vemos que o evangelho seria mais rapidamente propagado naqueles dias. Amém? E a nossa conclusão, irmãos. Barnabé nos traz o exemplo de um homem dedicado a Deus, à sua obra e ao próximo. Sem sua atuação, Paulo não seria trazido à comunhão dos santos. E não teríamos o evangelho de Marcos como referência para os demais escritos nesse gênero literário. Homem de Deus, deixou sua história marcada como um desbravador do evangelho. Homem de fé, e que vivenciou a graça de Deus numa igreja diferente dos padrões da época. Esse foi Barnabé, que pregou, que fundou igrejas com o apóstolo Paulo. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.